Estruturas. O papel das estruturas relativamente a uma linguagem L, uma linguagem de primeira ordem L, é especificar os valores semânticos. E aí, por meio desses valores, podemos dizer se as fórmulas naquela linguagem são verdadeiras ou falsas. Tá? Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer quando queremos definir uma estrutura para uma linguagem de primeira ordem L é determinar o universo, o domínio dessa estrutura, o universo ou o domínio dessa estrutura. E o que é esse universo? É qualquer conjunto não vazio, embora aqui nós vamos nos restringir a conjuntos finitos ou pelo menos enumeráveis, basta que esse conjunto seja não vazio. E quando se diz conjunto não vazio, é qualquer conjunto mesmo. Tá? Pode ser um conjunto numérico, como por exemplo o conjunto dos números naturais, pode ser o conjunto de todos os seres humanos, ou pode ser, como colocamos aí como exemplo, ó, esse simplesmente subconjunto dos seres humanos, que vamos interpretar como se fosse uma sala de aula para exemplificar. Estabelecido o universo, nós precisamos estabelecer uma função interpretação que vai ter o papel de dizer como interpretar cada um desses símbolos não lógicos da nossa linguagem relativamente àquele universo. Ou seja, ele vai estabelecer uma semântica da nossa linguagem no universo da nossa estrutura. Então, o que a gente tem de fato numa estrutura A? Tá? Essas aqui são as letras góticas que nós vamos usar para representar as estruturas. Então, tem um A, B, C, isso aqui é um N, enfim, não são muito legais. Na prática, eu tenho um par ordenado, que é um universo, né, relativamente à estrutura, tá, gente? E tenho uma função interpretação relativamente à estrutura que eu estou tentando fazer aqui. Para simplificar a notação, para não ter que ficar fazendo isso toda hora, quando não houver risco de confusão, nós vamos simplesmente falar do universo U e da interpretação I. Simplesmente assim. Então, uma estrutura para uma linguagem de primeira ordem, temos um universo e uma função interpretação. O que essa função interpretação faz? Ela vai nos dizer como representar cada símbolo não lógico da nossa linguagem naquele universo. Então, por exemplo, tá? Quando for possível, a gente pode desenhar, que vai ser o que nós vamos fazer aí, por exemplo. Ó. Esta interpretação, o nosso universo já está aqui, é um subconjunto, é uma sala de aula. E a nossa interpretação diz que A é Ana. A nossa interpretação vai dizer que B é Juliana. A nossa interpretação vai dizer que o C é o Sebastian. E a nossa interpretação pode dizer que o D é, seja lá, Felipe. Pronto. Ok? Olha só, nossa interpretação pega um símbolo não lógico da nossa linguagem L e associa a um elemento do universo. Agora, lembre-se que eu chamei esta função de interpretação de função. E como função, quando eu falo função no sentido matemático, esta palavra é carregada de significado e são extremamente importantes. É bom que vocês lembrem que eu não posso associar um símbolo aqui do domínio, digamos assim, a duas imagens. Então, uma constante individual não vai poder ser associada a dois nomes. Porém, nada impede que eu tenha um mesmo indivíduo do universo ali recebendo dois nomes diferentes, tá? A função pode fazer isso. A função associação poderia, por exemplo, ter pego aqui o D e ter dito que D é a Ana. D está associada a Ana também. A Ana, então, teria dois nomes na nossa linguagem, tá? O que não pode é você associar
um elemento aqui do conjunto domínio a 2 indivíduos lá do universo. Isso não pode, tá? Uma função não pode ter duas imagens. Enfim, não adianta entrar em muitos detalhes nisso não. Agora a gente vai fazer algo parecido, tá? Mas vamos manter aqui a interpretação que a gente fez para depois não ficar confuso. A gente vai fazer algo parecido para as constantes de predicado. Não vai dar para apagar ali. Então veja só, eu disse que cada constante individual aqui foi associado a um elemento do universo, certo? Agora eu também vou pegar essas constantes de predicado e vou dizer que coisa, como interpretá-las referentemente ao universo U, né? Elas serão associadas a alguma coisa ali dentro do universo, ou talvez até o próprio universo todo. Então, outra coisa que a gente pode fazer é, se possível, representar isso aqui por meio de um desenho, talvez facilite algumas coisas. Vou escrever aqui as interpretações para as constantes de predicado e aproveitar e colocar um desenho. Bom, então voltando aqui, ó. A constante individual A nós associamos a Ana. A constante individual B nós associamos a Juliana. A constante individual C nós associamos ao Sebastião. E a constante individual D nós, por meio da função interpretação, é claro, nós associamos ao Felipe. Este é o papel da função interpretação. Temos o universo, a função interpretação diz como significar, como entender aquele símbolo não lógico da nossa linguagem em relação ao universo U que temos aqui, tá? O universo U aqui. Bom, na estrutura, detalhe, na estrutura A que estamos montando, tá? Aquela estrutura aqui com o nome fresco aqui, aquela coisa lá. Vamos fazer agora a mesma coisa para as constantes de predicado. Vamos começar com essas constantes de predicado aqui unárias, tá? Veja só, ele está dizendo que R é a propriedade do indivíduo ser um rapaz, M é a propriedade do indivíduo ser uma moça, V de morar em Vacaria e E de morar em Esmeralda. A função R disse que cada uma dessas constantes representa um subconjunto do meu universo. Está aí. Então, como é que eu vou representar isso aí? Então, desenhando aqui, ó, rapaz. Então, este aqui seria o meu subconjunto associado à constante unária R. Este aqui é o subconjunto das moças do meu universo, está aqui, associado pela função M. Gente, a função é uma interpretação. Eu poderia ter outra interpretação. O fato da gente separar aqui os rapazes e moças realmente com os nomes de rapazes e moças é só um detalhe da nossa interpretação. Se por acaso a interpretação dissesse que Elisa está ali no subconjunto IR, ó, isso aqui é um subconjunto agora do meu universo, tá? Se Elisa tivesse aqui dentro, paciência, a função está dizendo isso, ok? A função interpretação também está dizendo que Leila, Gabriela e Mariana moram em Vacaria. A função interpretação está dizendo que Verônica, Dorothy e Sebastian são de Esmeralda. Isto nós acabamos de fazer para as constantes de grau 1. Para a constante de grau 2, nós podemos associar... O que a constante de grau 2 vai fazer? O que a constante binária vai fazer? Ela vai associar dois sujeitos. Ela vai relacionar dois indivíduos, né? Portanto, nós vamos associá-las a pares ordenados dentro do nosso universo. E isso já vai ficar mais difícil de desenhar. Vamos dizer então que esta constante aí, ela represente esse G seja x
faz grupo com Y, tá? Coloquei grupo aí, G de grupo, poderia ser um trio. Se fosse um trio, seria então associar 3 indivíduos. Então, em vez de um par ordenado, eu teria um terno ordenado. Se fossem 4 indivíduos, eu teria uma quadra ordenada. E assim por diante. Mas nós estamos trabalhando apenas com uma constante de grau 2 por simplicidade, então vamos trabalhar com um par ordenado. Ou seja, minha função interpretação I vai associar G vai associar o G a um conjunto de pares ordenados em U. Essa aqui é só uma anotação, tá? Não precisa se preocupar muito com a anotação. Eu vou escrever isso agora para a gente colocar ali também. Só que, como eu disse, não vai dar para desenhar. Então, basicamente, essa aí a gente vai ter que ficar. Olhando. Eu acho que eu cortei aqui, dei a pausa antes de parar de falar. Recapitulando aqui, ó. Em relação a uma linguagem de primeira ordem, tá? Primeira ordem, que está aqui a nossa linguagem de primeira ordem, vamos estabelecer uma estrutura. E aí a gente representa essa estrutura por uma letra gótica. Para essa estrutura, nós precisamos de um universo para essa estrutura, e uma função interpretação para essa estrutura, que nós vamos simplesmente chamar desse par ordenado aí, universo e interpretação. A interpretação vai associar os símbolos não lógicos da nossa linguagem a coisas neste universo. Então, aqui, esta interpretação pegou cada constante individual e associou a um elemento do universo. Neste caso, ela associou cada constante a um nome diferente. Ela poderia ter associado constantes individuais diferentes a um mesmo nome, não tem problema nenhum. O que não pode é ela associar uma mesma constante, pessoas diferentes. Isto não pode acontecer, tá? Porque a interpretação é uma função. Depois nós pegamos, por meio da função R, e associamos esses predicados aqui, ó, de primeiro grau. Associamos aos predicados de primeiro grau subconjuntos em nosso universo U. Aos predicados de segundo grau, que são predicados relacionais, relacionam dois indivíduos, associamos a um subconjunto de pares ordenados em nosso universo U. Como eu comentei, se fosse um grupo de 3 pessoas, teríamos que relacionar a um terno ordenado. Se fossem 4 pessoas, a uma quadra ordenada, e assim a uma quina ordenada, a uma cena ordenada, e assim por diante, tá? Mas eu acredito que não é preciso dar um exemplo para cada uma delas. O importante é pensar o seguinte, é não relativizar certos conceitos. Primeiro, o de função. O de função tem muitas exigências, mas eu não vou entrar em detalhes na definição de função. O que eu quero que vocês entendam é que quando eu falo par ordenado, por exemplo, par ordenado XY, é o par ordenado XY, não é o par ordenado YX. Isto aqui é diferente disto. Portanto, quando eu digo que o par ordenado é Elisa Juliana, se você escreve Juliana Elisa, você está dando outro par ordenado. E este par ordenado aqui, ele não foi representado nessa função. Nem me interessa se o autor discordaria de mim. Matematicamente falando, um par ordenado tem uma ordem bem definida. Aí você pode falar, professor, mas o predicado G está falando de grupos, e aí não importa se realmente não importa. Não tem problema nenhum. Então, se não tem problema nenhum eu especificar que é um par
ordenado. Porque Elisa e Juliana vai ser o mesmo Juliana e Elisa, mas um par ordenado obriga a escrever numa ordem. E isto é necessário porque no momento em que você tiver uma relação que exija que a ordem seja mantida, isso vai ser importante. Por exemplo, se você fala que o predicado P tem representa a relação seguinte: x é pai de y, você não vai poder trocar y pelo lugar de x. Não vai poder ter xy e yx representando os mesmos indivíduos. Ok? Então, é importante saber que para ordenado tem uma ordem. Tá? O conjunto não. Quando eu escrevo entre conjuntos, aí se eu coloquei em ordem alfabética, se eu coloquei um primeiro e outro, isso não importa. O que importa são os elementos que estão lá dentro. O par ordenado, a ordem, sim. Estamos representando aqui as relações por meio de subconjuntos que são pares ordenados no universo. Tá? São pares ordenados e a ordem é importante. Quando na sua linguagem esse predicado não estipular a ordem, ótimo, não tem problema nenhum você colocar uma ordem no par ordenado. Você só vai procurar os elementos que estão ali dentro, tá bom? Mas não relativizem esse conceito posteriormente para pares ordenados, achando que você pode colocar em qualquer ordem, porque não pode. Espero que tenham entendido, então, o que aconteceria se fosse, por exemplo, um grupo, se aquele G ali, em vez de for um predicado binário, fosse um predicado ternário. Então, por exemplo, meu IG teria coisas do tipo aqui, ó, Ana, Juliana e Elisa. Pronto. Leila, Luiz e Carlos. Seria outro grupo, entendeu? Se ele fosse de grau 3 e assim sucessivamente quantos eu fosse. Já vou colocar um exemplo. Eu vou escrever porque vai dar muito trabalho e essa letra aqui demoraria e ficaria feia, mas eu já vou colocar um outro exemplo. E o que ficou faltando aí de exemplificar se fossem predicados, por exemplo, de grau 0, zeroários? Para predicados de grau 1, a gente viu que ele associa subconjuntos. Para predicados de grau 2, 3, ele associa ênuplas ordenadas, tá? Se for grau 2, pares ordenados. Grau 3, ternos ordenados e assim sucessivamente. E se for grau 0? Bom, se for grau 0, você tem aqui um predicado S qualquer, a função interpretação só vai poder dizer se ele é verdadeiro ou se ele é falso. É claro que uma coisa ou outra, não as duas ao mesmo tempo. Tá? Naquele universo, o que seria, por exemplo, um predicado de grau 0? Seria uma afirmação do tipo chove. Né? Chove ou não chove, isso é verdadeiro ou isso é falso. E por último, acho que só falta dizer que relativamente a esta linguagem de primeira ordem, associamos uma estrutura U. Nada me impede de ter outra estrutura, tá? E aí eu vou colocar agora um exemplo. Aqui, ó, para ficar claro, para deixar como exemplo, eu peguei a mesma linguagem L, a mesma linguagem L, tá? Eu estou associando agora uma outra estrutura, essa coisa aí, esse B, tá, gótico, a ela. Lembre-se, eu tenho uma linguagem L, eu posso associar uma estrutura a ela. Não é porque eu tenho uma linguagem que eu tenho que ter, que eu tenho uma estrutura que eu tenho que ter outra linguagem. Não, eu posso ter várias estruturas para uma mesma linguagem. Então eu peguei a mesma linguagem L que eu tinha e associei uma outra estrutura B para a mesma linguagem, certo? Então, para essa estrutura, eu tenho um universo aqui que eu chamei de universo U da estrutura B,
né, que é este subconjunto aqui dos números naturais, e associei uma interpretação em B, essa coisa aí. Enfim, para esta interpretação, veja que o A eu associei ao 1, o B eu associei ao 2, o C eu associei ao 3. Nada de diferente, nada de anormal, nada de errado, porque cada constante individual está associada a apenas um elemento do universo. Só que olha só, aqui eu associei o D ao 4. Tem errado? Não, não tem problema nenhum. O que não pode ter é eu associar uma constante individual a dois nomes, né, no universo, mas nada me impede que... Aqui eu digitei errado, tá? Era para digitar o 2, por exemplo, ou 1, era qualquer outra coisa. Eu peguei, me empolguei aí e acabei escrevendo 4, mas era o 2 ou 1. Por que o 2 ou 1? Porque o 4 nem está no nosso universo, não tem como eu associar uma coisa que não está no universo, tá bom? O que eu queria dizer, ó, tem um elemento que tem dois nomes distintos. Ele recebe B e ele também recebe D. Então, tanto faz. Quando eu falo de B e falo de D, eu estou referindo ao mesmo elemento. Para esse universo da estrutura B, por exemplo, eu tenho estas interpretações aqui para os predicados. Para o R, ele associou o subconjunto 1, 2. Para o M, ele associou o subconjunto 1, 3. Para o V, como eu possivelmente devo ter comentado já anteriormente, ele associou o conjunto vazio. Nada impede que isso aconteça, porque o conjunto vazio é subconjunto de todos os conjuntos. O que não pode é o universo da estrutura ser vazio. Mas eu posso associar constantes de predicado ao conjunto vazio. Significa que, por exemplo, que ninguém, se essa propriedade V aqui, seja ela qual for, ninguém nesse universo tem aquela propriedade. Esse E aqui, ó, eu associei ao próprio universo U, tá? O U na estrutura B, universo U na estrutura B. O que isso significa? Que todo elemento naquele universo tem essa propriedade. O próprio conjunto é subconjunto de si mesmo, então também não tem problema nenhum. Para este outro aqui, ó, para constante de relação binária, eu associei estes pares ordenados na estrutura. Então, para uma mesma linguagem, você tem que ver a qual estrutura você está se referindo, tá? Eu também poderia ter dado outra interpretação aqui. Eu posso ter várias interpretações diferentes. A questão é, quando eu tenho uma estrutura, eu tenho um universo e uma interpretação para a linguagem de primeira ordem.